Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu tenho o prazer de receber o querido Luiz Flávio Barbieri, que é meu amigo e aprovado no concurso para promotor de justiça do Ministério Público do Paraná. Ele compartilhou sobre aprendizados, desafios dessa trajetória e vem inspirar para que você também consiga alcançar seus objetivos. Está realmente incrível. Vem junto! Querido LF, vou chamar de LF, porque realmente é como eu estou acostumada, é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro, um profissional, e a gente está aqui comemorando essa última conquista que você teve. Então, agradeço por você ter aceito o convite e vir partilhar um pouco da sua trajetória aqui. E como você sabe, eu já passo a palavra com uma perguntinha para instigar e mostrar quem é o Luiz para além do currículo. Conta um pouco para gente. Primeiramente, obrigado pela oportunidade também. Gosto muito do formato do seu trabalho, que reúne pessoas de diversas áreas. Acho isso muito legal. Estou acostumado sempre com esse tipo de coisa para canais de concurso, então é legal atingir pessoas talvez de outras áreas. E bom, o Luiz Flávio, LF, fora da área de concursos, eu sou um cara, como vocês já podem ver aqui, eu sou um cara apaixonado por música, apaixonado por futebol também, apaixonado por gatos e sou um cara tranquilo, sempre tento levar as coisas de maneira bem objetiva na minha vida, tanto as coisas boas que ocorrem na minha vida como essa aprovação, tanto as reprovações, as dificuldades que eu tive, sempre tento ver isso de forma bem objetiva e ver que eu não sou só isso, não sou nem a aprovação, nem a reprovação de tudo que acontece na minha vida. Então, sempre tento buscar o máximo de aprendizado, tanto nas coisas boas, tanto nas coisas ruins. Perfeito, você já tocou num ponto assim muito bacana, porque a gente vai acabar focando na sua aprovação para servir Sim. de inspiração, para que realmente traga forças para quem está passando por um desafio assim. Mas é muito importante lembrar sempre que nós não somos apenas a nossa questão profissional, nós somos esse conjunto de diferentes fatores, pilares, às vezes papéis que a gente acaba fazendo no dia a dia. Então, muito bom você ter trazido isso, e também se no decorrer você lembrar de outras coisas relacionadas, porque você fica à vontade de falar, porque, por exemplo, eu falo muito do tênis aqui, né, do ponto por ponto, dos ensinamentos, então se você tiver algo da música, algo de outra área, você fica à vontade para estar compartilhando aqui com a gente. Pode deixar. E eu vou até fazer um paralelo com esse do ponto por ponto, porque você disse, eu sou muito objetivo, então tanto quando algo corre bem, quando não corre tão bem, eu tento focar e ver o que eu posso fazer a partir disso. O ponto por ponto, para mim, é isso, é estar 100% no agora. Então, se eu falei que agora eu estou aqui com você, eu não estou pensando em problemas de casa, eu não estou pensando em outras coisas que eu tenho do trabalho, eu estou 100% com você. Quando a gente desligar aqui, opa, eu viro a chave e passo para a próxima coisa que eu tenho. Então, isso de estar focada no momento presente foi um dos grandes ensinamentos do tênis que eu levo para a vida. Como que você fez em relação a isso para sua trajetória do concurso? Então, eu sempre tento adquirir algumas técnicas para quase tudo que eu faço. Como eu disse, sou bem então eu vou testando várias coisas até alguma coisa dar muito certo para mim. A questão de estar focado, o que me ajudou muito foi a meditação, que inclusive eu até parei um pouco de fazer e já estou sentindo falta, que até para dormir está sendo mais difícil, eu estou sentindo isso desse pouco tempo que eu parei. E eu também uso muito uma técnica chamada Pomodoro, que você deve conhecer, que significa alguns momentos delimitados pelo usuário, por qualquer pessoa, no meu caso, 30 minutos de estudo e 5 minutos de não estudo total. Então, durante esses 30 minutos, são sempre sessões mais curtas, porque a partir disso eu vejo que meu cérebro já começa a pensar em outras coisas, eu estudo totalmente focado. E eu uso esses 5 minutos, então, para ver outras coisas. Daí, nesses 5 minutos, eu vou, por exemplo, vou ver meu celular, vou olhar meu e-mail, alguma coisa assim. Mas, durante os 30 minutos, eu me forço a estar totalmente presente nos estudos. E também a questão do foco, hoje em dia tem muitas coisas que atrapalham o foco, então, principalmente nos momentos mais críticos dos estudos, como perto de provas, eu cheguei a deletar redes sociais, eu deixava meu celular desligado, então eu tentava tirar de perto de mim tudo que pudesse me atrapalhar. E realmente a questão do esporte é uma coisa bem interessante, porque realmente, enquanto eu jogo futebol ou assisto futebol, é um dos únicos momentos em que eu conseguia estar totalmente focado em outra coisa que não fossem os concursos. E às vezes, mesmo assistindo uma série principalmente que tem a ver com direito, eu ficava pensando, e se caísse no meu concurso, o que eu faria? Tipo, um crime em algum filme, sabe?
Você enquadra em qual lei? Isso, exatamente. Eu ficava fazendo todo um quadro mental tentando resolver juridicamente o filme ou a série que eu estava assistindo. Mas com o esporte e com a música, esses dois momentos me faziam realmente desfocar do estudo totalmente. E também eu acho que é uma coisa importante. Eu acho que é legal, claro, tem que estar inserido totalmente nessa vida, mas algumas horas do teu dia devem ser de horas outside, assim, umas horas que você não pensa em nada naquilo que acaba sendo um fardo, apesar de ser uma oportunidade de crescimento, acaba com certeza tem seu lado negativo também. Perfeito. E esse é um ponto que eu falo bastante aqui, que é da questão de ter tempo para si, ter o Exato. autocuidado, ter tempo para hobby, para as coisas que fazem bem. Então, mesmo você, durante essa trajetória, que era muito focado para os estudos, para esse objetivo que você tinha de passar no concurso para MP, como que foi você não se deixar de lado, ainda que nesses momentos de desafio? Como que você conseguiu equilibrar isso? Então, a palavra equilibrar é perfeita. Eu sempre tento manter o equilíbrio em tudo que eu faço, não tento ser extremo em nada. Então, obviamente, eu tive que dar vários nãos para as pessoas, às vezes. Não pude sair em alguns momentos, não pude ir em alguns aniversários, mas isso não significa que eu dei todos os nãos. Eu saía de casa, inclusive a gente já se viu várias vezes enquanto eu estudava, já participei de jantas, de encontros, e, enfim, eu acho que, como você disse, a gente tem que ter esse momento. Eu acho que ficar totalmente focado em uma coisa só, sem se dar o direito de relaxar, de usufruir da vida, acaba piorando. Eu poderia estar estudando nesse momento, mas com certeza meu estudo não seria o mesmo. Eu ficaria sobrecarregado, e sobrecarregado, a memória não funciona direito, o raciocínio não funciona. Então, eu sempre, apesar de algumas abstenções na vida, eu procurei sempre manter o equilíbrio e cuidar um pouquinho de mim também, cuidar dos meus amigos, do meu relacionamento, da minha família, e não ficar totalmente isolado disso tudo. Eu sabia que poderia demorar um pouco mais para alcançar meu objetivo, mas que eu ia alcançar de um jeito são, de um jeito saudável. E eu nunca abri mão disso e não recomendo que ninguém faça. Perfeito. Você falou isso de manter uma qualidade de vida durante essa trajetória, porque senão acabaria pesando ainda mais essa fase. E também quando a gente não está bem com nós mesmos, nós não conseguimos entregar nosso melhor, seja profissionalmente, seja nessa parte de estudo, seja nos relacionamentos, o que acaba virando uma bola de neve. Então, é muito importante mesmo equilibrar isso e conseguir dosar. Foi uma das coisas que eu admirei durante a sua caminhada, por isso, porque você, sim, precisou dizer não, focado no sim, no objetivo que você queria, mas conseguia dosar isso para não se isolar completamente e tornar isso assim, um fardo ainda maior. E, bom, eu já sei bastante coisa por trás, mas eu quero que as pessoas também conheçam aqui, LF. Então, conta um pouco mais da sua trajetória para conseguir passar a efetivamente comemorar, conseguir extravasar, conseguir mais do que merecido esse momento agora de realmente passar para o Ministério Público. Então, eu vou começar lá atrás, logo que eu me formei da faculdade. Assim que eu me formei na faculdade, eu já tinha esse desejo de ser promotor. Eu ainda não comecei a fazer concurso para promotor, primeiro porque a gente precisa de 3 anos de prática jurídica, e segundo porque eu precisava passar em algo que fosse mais acessível naquele momento para me manter financeiramente. A partir disso, então, eu passei em alguns concursos de técnico, na Procuradoria da Fazenda Nacional, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e no TRT de Santa Catarina, esse cargo que eu ocupo até hoje. E a partir do TRT, então, eu pensei, tá, agora eu já estou relativamente bem financeiramente, posso focar no meu sonho. Então, a partir de 2018, eu comecei a estudar focado totalmente no Ministério Público. Eu até fiz algumas outras provas, como de juiz, por exemplo, mas eu nunca estudei para juiz, sempre para Ministério Público. Bom, tive algumas decepções, com certeza. Acho que toda pessoa que estuda para um cargo desses vai reprovar em algum momento. Então, para quem está começando aí, fica a dica que a reprovação vai acontecer e ela é importante para o nosso crescimento. É um degrau. Até vou falar disso depois um pouco. Fiz 9 provas de Ministério Público no total. Fui aprovado no Ministério Público do Paraná, que por coincidência também foi a primeira prova que eu fiz de Ministério Público, em 2019. Daí no próximo Ministério Público do Paraná eu fui aprovado. Então meu primeiro também foi meu último, provavelmente. E agora também eu estou na prova oral do Rio Grande do Sul. Então tem essa prova que ainda está em aberto, que pode ter outra aprovação. E, bom, como eu disse, a minha primeira reprovação foi um ponto crucial para mim, que eu vi que o buraco seria mais embaixo. Eu teria que estudar muito mais do que eu estava estudando.
de um jeito muito mais focado, teria que começar a acordar mais cedo, dormir mais tarde e falar mais não, talvez. Eu ainda não estava tão a sério assim. Foi um momento bem difícil. Nesse mesmo dia que eu recebi o resultado dessa primeira reprovação, minha avó morreu. Então, juntou tudo, assim. Mas, bom, foi um dia bom também porque meu gato chegou na minha casa. Então, tem essa parte feliz. E depois disso eu fiz mais alguns concursos. Passei em alguns para segunda fase. Em Santa Catarina passei 2 vezes para a segunda fase. Mesmo sendo meu estado, não consegui passar. Também foi bem difícil para mim. Inclusive, eu acho que você não sabe disso, mas na segunda vez que eu não passei para a segunda fase, a gente estava junto. Só que eu não falei para ninguém, a gente estava numa festa. Não sabia. Então, daí esse eu senti bastante, e eu já estava decidido, faltava o do Paraná ainda. Eu já estava decidido que se eu não passasse no Paraná, talvez eu desistisse de estudar. E que eu não ia desistir, mas eu sempre falava isso. E assim, daí do Paraná, alguns meses depois, chegou o resultado que eu estava na prova oral. E daí isso deu uma guinada totalmente, assim, eu vi que eu estava começando a ter aquela síndrome de impostor, assim, sabe? Eu estou estudando e não saio do lugar. Mas ali eu vi que meu esforço estava sendo recompensado e que faltava muito pouco para eu conseguir. E realmente, depois de alguns meses de estudo incessantes, né, para essa prova oral, aí sim, com muito mais nãos, nesse momento eu fiquei enclausurado nessa prova. Eu consegui ter êxito, consegui fazer uma boa prova oral, consegui, inclusive, subir algumas posições do que eu estava na prova anterior. E, bom, consegui realizar esse sonho. E, bom, estou muito feliz com isso. Até agora não caiu minha ficha e cada dia que eu acordo eu penso que é mentira, que eu tenho que voltar a estudar, que eu tenho que acordar às 5 da manhã. Mas, enfim, é isso. Foi passando várias coisas na minha cabeça, né? Você foi falando, eu já conheço a trajetória, só que fui me emocionando junto de novo, porque só você, na verdade, sabe tudo que você teve que abrir mão para conseguir, tudo que você se dedicou, isso que você quase desistiu, então não deve ser fácil lidar com essas frustrações, e mais de uma, porque enquanto não conseguir, tem que seguir tentando. Dizem que a gente, na verdade, só fracassa quando desiste, porque se a gente continuar se dedicando 1 hora, vai alcançar. Claro, com foco, com dedicação, estratégia também, né? E você falou sobre essa questão de não caiu muita ficha, como agora eu tenho tempo livre, né? Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esse meu tempo? Agora é uma nova rotina e começar a focar em outras coisas também. Mas ali durante a parte de preparação, o que você fez para não desistir? Quando dá, que até você, por exemplo, você não compartilhou com a gente ali porque estava num outro momento, não quis falar sobre isso, mas o que fez realmente não desistir e continuar? Na verdade, eu não ia desistir. Eu falei isso, mas eu sabia que eu não ia parar até eu conseguir o que eu queria. Porque, primeiro, eu sempre quis e eu sou uma pessoa muito determinada. Sempre que eu quero alguma coisa que não seja uma coisa claro, que eu possa fazer, eu faço. E eu sabia que eu tinha condições de fazer isso. Sabia que eu estava perto, eu sabia que em algum momento isso ia chegar. Bastava eu tentar um pouco mais. Só que, com certeza, esse um pouco mais vai acumulando e a gente vai ficando cansado. Com certeza, acho que todo concurseiro já passou por isso. Mas, como ocorreu comigo, acontece com quase todos os meus amigos aprovados. Esse momento de quase desistência, na verdade, é um momento que está muito próximo da aprovação. Então, uma professora costuma falar uma frase que eu sempre uso, que todo mundo, durante a vida, vai tendo evoluções com as reprovações, por exemplo, uma demissão de trabalho, um término de relacionamento, mas às vezes nos concursos isso acontece muito, então a gente cresce demais com as reprovações nesses momentos, porque em alguns momentos a gente é reprovado em 3 provas em um mês. Então, isso vai criando uma casca, assim, que mesmo quando parece que a gente está perto de desistir, eu ficava num luto de alguns dias, assim, mas o meu meio de superar isso sempre foi estudar mais. Eu tentava ver, beleza, eu não passei, eu não vou botar a culpa em ninguém, eu vou ver o que eu errei e o que eu posso fazer para melhorar. Que botar na banca, botar a culpa em terceiros não vai me fazer passar. Então, eu sempre tentei ter essa objetividade e minha fuga era estudar mais e melhorar. Eu sabia que em algum momento eu ia chegar lá. Perfeito. Você foi falando isso, fui lembrando do tênis também. Que eu, quando perdi um jogo, ninguém me encontrava, eu sumia. Precisava daquele tempo para mim.
depois eu voltar a perguntar o que eu podia ter feito, perguntar para o meu técnico como que eu posso melhorar para a próxima. Então é muito disso, eu acho que o concurso, por mais que tenha a questão de lugar, tenha concorrentes, eu acho que o nosso maior concorrente somos nós mesmos, e não só em concurso, para a vida, né? Para tudo. Nós que acabamos nos sabotando ou nos puxando realmente para cima e dando aquele passo a mais e indo um pouco mais e buscando esse desenvolvimento. Só que você teve uma outra coisa também, né, LF? Você já tinha passado num concurso e eu vejo que, infelizmente, algumas pessoas, quando passam por um outro concurso, elas desistem em algum momento, acabam se acomodando ou acabam, não vou voltar àquele ritmo intenso de estudo, porque eu já estou, de certa forma, seguro aqui, confortável. Como que foi para você isso, para não deixar essa, vamos dizer assim, essa zona confortável tomar conta? Então, lá em 2017, quando eu entrei no TRT, eu fiquei um tempinho sem estudar, assim, porque eu me mudei de cidade também, eu precisava reorganizar minha vida, aprender um trabalho novo também é difícil, exige bastante da pessoa, mas eu percebi que eu ainda tinha muito gás para começar e que eu queria muito ser promotor. Essa é a verdade, eu só continuei estudando porque eu quero muito esse cargo para o qual foi aprovado. E meu trabalho é muito bom, eu adoro o meu ambiente de trabalho, eu adoro meus colegas, eu gosto do trabalho também. Então, é uma questão mesmo de sonho. Eu acho que quando você tem um sonho de verdade, quase nada te deixa com preguiça de realizá-lo. Então, foi isso. Eu queria muito ser isso e, graças a Deus, consegui. Perfeito, perfeito. Você teve desde o início muita clareza daquilo que você queria, né? Exatamente. Então, eu falo bastante de ter um mural de inspiração, ter alguma coisa assim onde você cola aquele sonho que você quer, seja uma casa, seja um filho, seja um emprego, enfim, seja o que for, mas assim, para já ir mentalizando. Claro que a parte é isso e parte é muita, muita dedicação, não basta só idealizar, né? Mas essas coisas que inspiram para tá voltando para esse lugar. E paralelo a essa questão, primeiro deixa eu só te perguntar, você tinha alguma coisa assim parecida de um mural ou alguma coisa no computador, algo que você sempre olhava que te inspirava? Não é exatamente um mural, mas toda a posse de promotor que é transmitida no YouTube eu assisto, até hoje. Eu fico muito feliz porque sempre tem algum amigo que está lá tomando posse e também fico com aquele desejo e aquela... Eu estou me vendo lá já, pensando que em algum dia vou ser eu e sempre gostei de ver esse tipo de vídeo. Então, todas as posses transmitidas pelo YouTube eu assistia. Então, esse era minha espécie de mural. Perfeito, que é ali já se visualizando, já Isso. realmente se colocando naquele lugar. Uhum. Demais. E uma coisa que eu sinto que faz muita diferença para vários setores da vida, e acredito que durante a sua caminhada também, é a rede de apoio, né? Eu sei que a Lari foi uma pessoa importante, sei que a sua família apoiou bastante. Conta um pouco mais como que você conseguiu dizer não e, ao mesmo tempo, alinhar isso tudo com a sua rede de apoio. Então, todo mundo que você citou aí foi realmente muito importante, porque o estudo para concurso é muito solitário. Então, a maior parte do meu tempo eu estava sozinho na frente de um computador ou de um livro. Então, essa parte é muito solitária e é ótimo sair desse quarto que eu estou agora, que é o quarto que eu também estudava, o quarto que eu trabalho, e ter alguém ali fora que sempre me apoiava incondicionalmente, que é a Lai, que é minha noiva. E, enfim, poder sair daqui, ter um papo diferente, não falar de estudo, sempre foi bom. Ou falar de estudo quando eu queria desabafar por algum motivo. Esse dia que eu falei que eu ia desistir, foi ela que falou que não, você não vai, você está perto, você vai continuar. E ela foi muito, muito, muito importante para essa trajetória. Lá quando eu comecei, a gente já teve essa conversa que eu queria estudar, que talvez eu fosse me mudar. E ela sempre foi super compreensiva, sempre me apoiou e sempre falou que iria junto. E minha família também. Minha mãe era concursada também, agora ela está aposentada. Então eu sempre me inspirei muito nela, porque ela fez esse concurso em um momento que poderia ter menos concorrência, mas as fontes de conhecimento eram muito mais escassas. Não existia internet, não existia a quantidade de livros que eu tenho hoje. Então ela tinha que se virar com o que tinha. Comigo ainda pequena, ainda quase bebê. Então, sempre me inspirei muito nela e ela também sempre me deu todo o apoio necessário, sempre me confortou muito nos momentos difíceis e me apoiou muito na parte boa também. Então, eu quase não me lembro da minha prova oral, para falar a verdade, porque entrei num estado de foco total e não lembro direito o que aconteceu. Mas lembro
totalmente de sair da prova oral e abraçar a minha madrinha e a minha mãe e a Lari, que estavam lá fora me esperando. Então, esse momento tá guardado como se eu estivesse vendo ele na minha frente, sabe? Então, é um apoio delas, assim, que sempre me botou pra frente. Não, lindo. Fui me emocionando. Fui me emocionando aqui ao vivo. É, Porque realmente não deve ter sido fácil essa trajetória e que bom que você tinha essa rede de apoio, sim, mesmo sabendo que não foi fácil para você dizer muitos não participar de várias coisas e dosar tudo isso. sim. Então, imaginei Foi. ali a cena junto, eu vi fotos disso, mas realmente Sim, sim. consegui vivivenciar, você conseguiu traduzir isso É, agora eu também na fiquei sua bem fala. emocionado lá na hora e eu só não chorei porque eu ainda estava na frente dos examinadores. Deu essa vergonha. Manteve ali a pose, né? Mantive, mantive. É. A gravata apertando, daí não dava para chorar direito também, então tá. Não, mas que delícia. Mas agora você já conseguiu. Você falou antes que não caiu muita ficha, mas você já conseguiu extravasar, conseguiu comemorar Sim, e, sim, e reconhecer toda essa conquista, né? sim, consegui. Agora já tô desde a minha prova oral sem estudar, apesar de Uhum. ter a prova oral pela frente, então eu vou voltar a estudar ainda para fazer essa prova bem também. E mas ainda realmente não caiu a ficha. Às vezes eu acordo no meio da noite pensando que isso não aconteceu, que eu ainda vou ter que passar por tudo isso de novo. Então, cada dia que eu acordo e vejo que já aconteceu, parece que é mais uma vitória, assim. Uhum. Perfeito. Nossa, muito, muito feliz. Sabe que eu admiro muito a sua trajetória até aqui. Fico feliz e com certeza você vai estar inspirando várias pessoas com essa sua fala. E se fosse para dizer assim, aliás, para alguém que está vivenciando algo parecido, uma caminhada de concurso, de provas, o que que você indica assim que você acabou fazendo e não faria de novo, como uma forma de facilitar a caminhada de quem está vindo por aí? É, algumas coisas, na verdade. A primeira é ter um foco em uma carreira só e tentar não mudar muito ele. Às vezes algumas provas parecem milagrosas e surgem pelo caminho, mas não é bom mudar muito foco. Você pode fazer outras provas, mas sem perder de vista o que te move, né? Que no meu caso era o cargo de promotor. Então, antes de focar total para promotor, eu mudei bastante de carreira. Talvez se eu tivesse ido desde o começo numa só, seria mais fácil. Ter constância nos estudos. É melhor você estudar 3 horas todos os dias do que você estudar 8 horas em um dia e no outro dia não conseguir estudar nenhuma, porque você está exausto. Então, levar o concurso como se fosse um trabalho. Se Uhum. você bate ponto no seu trabalho às 8 horas e sai às 5, faz isso no concurso também. Tem uma rotina, não estude só quando você tiver vontade, porque você não vai ter vontade na maioria dos dias. E Uhum. o principal mesmo é ter essa rotina, ter essa disciplina, porque contar com motivação é muito difícil. A motivação acontece por um dia, 2 dias ou por alguns minutos, mas quando você já tiver 2, 3 anos de estudo, não vai ter nada que te motive. Praticamente nada Uhum. que te motive a acordar às 5 da manhã e estudar, como eu fazia. Então, era disciplina. Eu sabia que eu tinha que acordar às 5 da manhã, porque eu tinha que acordar às 5 da manhã. Era esse horário que eu tinha. Então, minha principal dica é que não esperem a motivação, porque não vai dar certo. Perfeito. Eu falo que disciplina dá liberdade, por isso. E quando Isso, a gente se compromete com esse processo, o resultado é consequência. Agora, exato. se a gente espera acordar inspirado, acordar motivado, não vai ser Né? constante, o que não vai gerar esse resultado. Perfeito. Exato. Obrigada por toda a partilha, Aliette. E foi muito bacana que você mostrou que é possível estar trabalhando e também alcançar esse sonho, ter essa Sim. transformação. Claro que com isso você precisou ajustar a sua agenda para, por exemplo, começar às 5 horas da manhã, ou Uhum. outras pessoas que possam ter um horário diferente, talvez precise ser à noite. Enfim, é uma questão de ajustar de acordo com a rotina, mas que é possível com dedicação e dizendo não, aprendendo a colocar isso como foco. Até quem tem essa preocupação de que é impossível trabalhar e passar no concurso ao mesmo tempo. Eu dou o exemplo aqui dos meus colegas que passaram comigo, que a gente passou em 48 pessoas e eu acredito que 90 ou mais por cento delas trabalhem. Então, enquanto passaram, também trabalhavam, tinham seus Uhum. cargos, né, já na justiça ou eram advogados, enfim. Então, é possível mesmo trabalhando, óbvio, fica um pouco mais difícil, mas tudo é possível. A gente sempre consegue arrumar um tempinho para o que a gente realmente quer. Perfeito. Muito inspiradora essa história. Obrigado.
como você sabe, eu gosto de terminar os encontros falando um pouco sobre indicações de livro, de filme, algo que pode ser relacionado com parte técnica ou não, que tenha te tocado de alguma forma. O que que você sugere para quem está aqui nos ouvindo? Tá, eu vou indicar 3 livros, então. Uhum, Nenhum deles é de direito, tá? Mas não tem problema. e o Justiça, ele tem a ver um pouco com o direito. Uhum, Ele explica o que é certo e o que é errado na visão de vários filósofos, vários sociólogos. Então, ele dá várias visões sobre o mundo, que não existe um certo e errado tão claro assim. perfeito esse. Assino Esse, embaixo. é, esse aqui, o Meditações do Marco Aurélio, Uhum, para quem gosta da corrente filosófica do estoicismo, que é algo que eu tento colocar na minha vida, apesar de ser... É muito simples, mas é bem difícil. Então, recomendo bastante. E um outro livro, que eu não tenho ele aqui, que ele é um romance, na verdade. O nome chama Flores para Algernon, do Daniel Keyes. esse eu não li ainda. Ele é bem interessante. Ele é sobre uma pessoa que tem uma deficiência mental e ela toma um componente que ela fica super inteligente com o passar do tempo. Então, o livro começa todo escrito errado, assim, como se fosse uma pessoa escrevendo errado no WhatsApp e você vai entrando na história e vendo a inteligência dele. E é Uhum, interessante, assim, porque mostra como, às vezes, quando a gente consegue o que a gente quer, a gente acaba afastando algumas pessoas e acaba se afastando até mesmo de alguns prazeres que a gente tinha antes. Então, o livro fala sobre a inteligência dele, mas eu consigo fazer um link com outras coisas, como dinheiro, sucesso, enfim, qualquer coisa. E é, filmes, eu gosto bastante de filmes que tem a ver com uma área de psiquiatria, assim. Então, por exemplo, eu gosto muito do Clube da Luta, da Ilha do Medo, eu gosto uhum. desse tipo de filme. Perfeito. Adorei as indicações. Anotei o romance, que esse eu não li ainda. Tá Achei bem bom. interessante essa parte de não perder a nossa essência ao ir conquistando as coisas aos poucos. E Isso. que vai ao encontro do que você falou antes, né? Da sua rede de apoio, de continuar firme com a família, a sua relação amorosa, mesmo com o seu foco aqui, que é possível alinhar isso tudo. E adorei as indicações. Também gosto dessa parte de que deixa a gente meio inquieto, esses filmes que fazem a gente Isso. refletir e ver para além do que a gente tem, às vezes, no dia a dia. Né? Sair um pouco da nossa bolha. Perfeito. Amei esse nosso encontro. Poderia ficar aqui horas conversando com você, que foi muito inspirador mesmo. Aliás, muito obrigada por partilhar tudo isso. E não sei se você tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar aqui ao final. Eu acho que é isso mesmo. Queria também agradecer muito a oportunidade. É bom falar disso depois que eu passei, porque eu sei que tem muita gente que ainda está nesse caminho, né? Tem muita gente Uhum. que procura pedindo dicas, pedindo algumas dúvidas. Então é ótimo ter esse espaço que você dá com todo esse tempo, que é uma entrevista mais longa do que as que eu já fiz. Então só tenho a agradecer mesmo e deixar aí aberto para qualquer pessoa que quiser me procurar, tirar alguma dúvida, que eu estou aqui para responder. Perfeito. Até aproveito para perguntar, você vai continuar compartilhando coisas na sua rede social sobre isso? Sim, eu tenho Ah, rede social voltada para concursos, que é no Instagram, o cash.parquet, e eu uhum. estou dando dicas lá. Eu gosto bastante disso, eu até penso em algum momento mais para frente, depois que eu já passar alguns anos na carreira, ser professor. Então eu gosto bastante dessa parte de ajudar as pessoas mesmo, de dar dicas, de compartilhar conteúdo, porque é algo que eu já passei e sei como eu precisava disso também. Então é algo Perfeito. que me encanta. Perfeito, que é a ideia da mentoria, por exemplo, que eu também dou, que não é que a pessoa não possa chegar lá sem a ajuda de outros profissionais, mas esses profissionais ajudam a facilitar, a encurtar ali Exatamente. um tempo, a não precisar passar por certas situações porque já passou. Então, Uhum. perfeito. Eu já deixei aqui para as pessoas te seguirem, buscarem um pouco mais sobre o seu trabalho e se inspirarem, tirarem dúvidas, porque eu sei que você é uma pessoa muito acessível, então é Hum, muito gostosa essa troca. tá bom. Muito obrigada, LF, que você tenha assim Obrigado. uma vida incrível agora nessa nova fase. Curta esse momento, se permita, vá assimilando isso tudo. E daqui a pouco a gente vai estar o quê? Te visitando, né? Isso, Já vamos lá chamar. Em algum exercendo o lugar do papel. Paraná. É, a gente vai em breve saber onde. Isso. Obrigada por tudo. Eu que agradeço. E muito obrigada a quem nos assistiu até aqui. Compartilhe com outras pessoas que possam se interessar por essa temática, que estejam ali por um momento que precisa de um estímulo, uma inspiração. E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente tem todo o prazer em ajudar. Um beijo grande e até o próximo vídeo.